Olá pessoal, estamos de volta ao Xcast, sou o Caio Bento da X Incorporadora e como sempre trazendo alguns assuntos gerais, falar de coisas interessantes, coisas do mercado imobiliário, conversar com os corretores, com o consumidor final e temas que interessem de uma maneira geral. E hoje quero trazer para vocês um tema bacana, diferente, que vocês vão gostar, tenho certeza. Mas antes disso, não esqueçam de nos seguir aí no Spotify, no YouTube, nosso canal, ativar as notificações, né, para serem avisados quando tem algo novo. Nosso canal no Instagram também. Então vamos lá, nos acompanhem. Vocês vão gostar do tema de hoje. Eu particularmente adoro. Conheço bastante essa pessoa, fez um trabalho com a gente maravilhoso. A gente vai contar mais hoje. Bom, hoje a gente está aqui para falar de branding, para falar de marca, né? O quanto que é importante a marca. E aí, quando a gente fala de marca, a marca não é só importante para uma empresa, mas para as pessoas também, né? Tem um capítulo que a gente fala aí de marketing de influência. Então, o nosso nome é a marca. Mas vamos falar um pouquinho mais focado. A X, quem lembra, né? Era a PDG, nós mudamos essa marca. E aí tem uma história toda por trás. E hoje nós convidamos aqui o Luciano, CEO da GAD, e aí, Caio, meu mestre bem? Aqui de branding. Luciano, primeiro se apresenta aí, conta de você um pouquinho e a gente vai... Legal. Tem tempo para falar, né? Talvez a gente tenha que voltar. Bom, legal. Obrigado pelo convite aí, Caio, para a gente bater esse papo, né? Enfim, sobre o tema que eu adoro, que é um pouco da minha vida, né? Eu estou esse ano aí completando 40 anos de atividade nessa área, né? 40 anos que eu fundei o GAD, né? O GAD é uma das consultorias aí referência, pioneiras no Brasil, uma das líderes no segmento, né? Portanto, temos uma trajetória bastante significativa. Aprendeu aí. Um pouquinho no caminho, né? Aprendi, errei bastante, mas aprendi um pouco também, né? Que a gente aprende mais errando até na verdade, né? Mas, enfim, a nossa trajetória, né, é ligada a esse tema, como tu sabe, né? Enfim, desde que a gente começou, que eu comecei há 40 anos atrás lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e há 23 anos em São Paulo, quando a gente veio para cá e se tornou uma operação nacional. Então, basicamente, o nosso trabalho, né, ao longo desse período e no dia a dia tem sido ajudar as empresas, né, com esses desafios diante do tema de marca, né, de como se posicionar, qual que é a melhor estratégia, qual que é a melhor expressão, qual que é a melhor linguagem. E, obviamente, que ao longo desse tempo, né, trazendo um pouco ao tempo presente, né, o assunto ganhou muita relevância, né? A gente fez um trabalho junto, um trabalho lindo, né, e aí acho que a gente pôde viver um pouquinho dessa importância hoje, né, como tema marca ligado ao tema da estratégia do negócio e principalmente também a cultura do negócio, né? A marca no passado era muito um tema de comunicação, né? Eu gosto de dizer que foi ganhando cadeiras, né? Foi ganhando status dentro da organização e hoje é um tema da liderança do negócio, né? Legal. Você já trouxe aí várias... Meu textinho aqui que eu vou rabiscando, mas vamos começar então, Luciano. Explica para quem tem menos profundidade, quem não vive... Eu brinco que eu sou uma pessoa que eu amo marketing, comecei minha vida profissionalmente sempre na área comercial, mas estudei marketing, né? Fiz MBA em marketing. E aí eu tive a oportunidade de participar de 3 mudanças de marca em 3 empresas diferentes. Que eu acho que é algo raro. Não sei se, né, tão fácil hoje de passar. Hoje menos raro. Verdade. E aí, explica para quem não viveu isso, mas tem a curiosidade, o que é o branding? O que é o trabalho de branding, de uma maneira geral? Não é só uma mudança de marca, certo? Não, na verdade não, né? O tema branding, né? Quer dizer, eu estou bastante tempo aí nesse segmento, né? O tema branding é um tema novo, né? É uma palavra, inclusive, nova, né? O tema branding foi citado dentro desse contexto que a gente entende hoje pela primeira vez lá em 97, no Congresso de Design no Canadá. Portanto, nós estamos falando aí nem de 30 anos, uma coisa que no mundo acadêmico, né? Ou nessas áreas que a gente vive, são tema muito recente, né? Quer dizer, o branding, teoricamente, se a gente fosse traduzir, é gestão de marca, né? Ou seja, ou marcando, né? No sentido do gerúndio em inglês, né? Mas basicamente branding significa construção de marca, gestão de marca, né? Ou um olhar sobre marca mais ampliado que simplesmente o olhar de identidade visual, como ao longo da história, né? Se costumava a olhar as marcas, né?
Então, no passado, a gente olhava a marca na expressão da identidade visual, ou da identidade corporativa, né? Ou num segundo momento, mais como uma disciplina de design. Na medida que a marca começa a ser olhada por um ativo estratégico, né? E aqui é importante fazer uma inflexão. Por que ela começa a ser olhada como um ativo estratégico? Esse é o grande ponto, né? E aí é a década de 90. A década de 90 nos traz alguns paradigmas importantes. O primeiro paradigma é a Nike. A Nike é a primeira empresa que se apresenta no mundo e revoluciona o seu modelo de negócio, dizendo que não precisa ter fábrica, não precisa ter produção, e que o que valia mesmo era marketing, marca e design de produto e distribuição. Então, isso quebra um paradigma dos negócios, né? E aí passa a dar um olhar para a marca de uma maneira que até então não era visto. O segundo é a década de 90, onde se acentua a globalização. Então, na verdade, né, os produtos possam ser produzidos em qualquer lugar e tal, né? O segredo não está mais na produção. Então, as empresas começam a perceber também que os produtos ficam cada vez mais parecidos, a capacidade de se diferenciar por produto ou por tecnologia cada vez menor. Portanto, marca, né, passa a ser um elemento de maior diferenciação, né? Ou seja, a capacidade que eu tenho de criar uma proposta de valor focada em atributos mais emocionais e, portanto, me conectar aos consumidores dessa forma passa a ser mais valorizado. E o terceiro ponto é que na Inglaterra, né, começa a se criar umas métricas de avaliação econômica de marca. O mercado inglês, um mercado absolutamente desregulado, né, sempre pioneiro nessas questões, na hora dele fazer funding para as empresas investirem, ele passa a ver, por que eu não posso dar como garantia a minha marca, assim como eu posso dar garantia ao meu prédio, ou os meus veículos, né, ou as minhas máquinas, né? Então, eles criam uma métrica de avaliação econômica. A partir disso, tu tem parâmetros que fazem olhar para as marcas, ou seja, os CEOs, os CFOs, né, e os CMOs passam a olhar para a marca de uma outra maneira. E aí nasce o branding como uma disciplina que tem esse desafio de olhar marca como um ativo estratégico, né, e tentar colocar isso, né, no cerne da discussão, tirando, né, ou seja, ou evoluindo, né, da mesa de comunicação, da mesa de marketing e trazendo para o centro de negócio. Então, basicamente, branding é isso, é a nossa capacidade de construir uma proposta de valor do negócio traduzida pela marca na perspectiva de estratégia, de expressão e de identidade. E o que é mais complexo, né, é fazer a gestão disso tudo, enquanto gestão do negócio, né, com uma visão de médio e de longo prazo, não uma visão de curto prazo. Legal. Que aula, hein? Que aula desse homem. Talvez. Essa é uma inspiração. Cara, vamos lá. Vou pegar o embalo aqui da forma que você trouxe. Vou usar de exemplo o trabalho que a gente fez na X, né? Eu lembro quando na nossa primeira conversa lá, o desafio principal era... na verdade, na nossa conversa a gente falou, né? Eu não quero mudar a marca PDG. A gente quer entender como a gente se posiciona para o mercado, né? Isso. E aí eu lembro que você falou assim, não, mas é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai entender primeiro o posicionamento para ver se a marca que a gente tem na nossa frente conversa com esse posicionamento, né? Isso. E aí no caminho lá, a gente acabou trabalhando cultura junto, né? A gente trabalhou, tinha duas frentes lá, uma trabalhando o brand e outra trabalhando cultura, que se uniram e ficou muito mais forte. E você comentou isso logo no começo, né? Traz um pouquinho aí pra gente desse trabalho. Como que começa o trabalho da GAD numa empresa? O que é fazer esse reposicionamento, essa mudança ou não de marca? Porque muitas vezes não é necessariamente uma mudança de marca, né, de nome, e sim uma mudança de posicionamento, de como que você vai conversar com o seu cliente, seu consumidor, né? Porque às vezes a história que a gente contava lá atrás, 10, 20 anos atrás, não funciona mais. Normalmente não vai estar mais funcionando hoje, sim, né? Sim. E talvez não mais daqui 5 anos também. Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer, e eu acho que até um debate que eu tenho tido internamente, né, assim, até sobre o nosso posicionamento do GAD. Hoje a gente se posiciona como uma consultoria de marca, mas também de negócio e de cultura, né? Porque eu acho que pensar marca hoje dissociado desses termos absolutamente é inconcebível, né? Não anda, né? Separado. Não anda, né? Então, assim, marca é um tema de negócio, marca é um tema de cultura e marca é até um tema de marca, né? Eu gosto de dizer. Então,
o tema do rebranding sempre, né, ou o tema do próprio branding, no nosso caso foi um tema de rebranding, né, ele está fundamentalmente centrado na narrativa, né, ou na estratégia, ou a forma pela qual eu quero me posicionar no mercado e, portanto, como eu vou apresentar isso, né. Essa semana até dei uma entrevista por meio de mensagem, falando um pouco dos temas de rebranding. Por que está tentando rebranding e não está tentando rebranding, né? Então, assim, marca sempre foi entendido como identidade, né? E se a gente for pensar, a nossa identidade é fruto também da nossa cultura. Então, de certa forma, os temas sempre tiveram ligados, né? Sempre tiveram ligados. A área de RH, e portanto que se chamava RH, ou chama cultura e pessoas, também evoluiu, passou a ter um papel um pouco mais estratégico, né? E essas áreas acabaram se aproximando, até porque hoje tem muito esse debate, ou pelo menos alguns anos atrás, na pandemia, estourou aquele tema de propósito, né? Muitas consultorias até confundem esse tema, né? Marca de propósito, cultura é propósito e tal. Mas o fato é que a área de cultura ou a área de RH, né, nos últimos anos tem tido esse desafio, né, de tentar construir esse arcabouço, né, de missão, de valores, de princípio, né? E acaba que todos esses temas também estão presentes quando a gente faz um debate sobre marca, né? Porque sempre gosto de dizer, qual é que é o papel da marca? O papel da marca é, de uma maneira muito sintética, traduzir a proposta de valor de uma forma que se conecte com os stakeholders, não só com os consumidores, né? Então, assim, se eu estou fazendo rebranding, eu estou partindo de algo que existe. Seja algo que tem valor, seja algo que não tem mais valores, né? Mas existe uma cultura instalada. As pessoas gostam de dizer, não tem cultura, não. Em todo lugar existe uma cultura, seja boa, seja ruim, seja adaptado ou apropriado. Alguma coisa tem. Alguma cultura tem, né? A cultura é a expressão daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz e tal. Então, hoje, o tema marca tem que andar junto com o tema de cultura. Até porque se eu vou fazer um rebranding, né? Ou seja, se eu vou tentar traduzir esse novo momento da empresa, eu tenho que considerar a cultura que eu tenho e, eventualmente, uma evolução na cultura que eu vou fazer. Então, se eu vou fazer uma evolução na cultura nesse sentido, o que vai traduzir e expressar essa cultura? A marca é o vetor. A marca é o vetor. E esse vetor, né, que vai falar com todos os stakeholders. Então, na verdade, essa é uma conversa que tem que estar junto. E também com o tema do negócio, né? Ou seja, a estratégia do negócio é andar para lá. Para ele andar para lá, eu preciso de pessoas que compartilhem determinada cultura e eu preciso de um discurso, de uma expressão, de um tom de voz que consiga expressar tudo isso. Esse é o papel da marca. Legal, legal. Eu tinha uma sequência aqui, mas que eu já vou escapar dela. Já vou escapar dela. Me veio até nas nossas conversas, nossos bate-papos aí de dia a dia, me veio na cabeça aqui, qual que é o seu maior desafio, Luciano, Gadi, quando entra, até para quem está nos escutando, né, e está pensando lá, nossa, mas é algo que eu preciso fazer na minha empresa, né, eu preciso reposicionar minha empresa. Então, de novo, o Luciano não vai fazer o papel lá, me corrija aqui, tá? Não vai fazer o papel de mudar a sua marca. Às vezes você gosta da sua marca, não é isso. Às vezes eu digo para não mudar. Tem vários casos que eu digo para não mudar. Às vezes fala para não mudar e a gente discutiu bastante isso. A marca, para não mudar a marca expressão visual e a marca nome, né? Mas enfim, exato. É isso mesmo. Só que daí a gente muda tanto o posicionamento, né? Ou redireciona, que às vezes a gente, é o que você falou, a cultura já está para outro caminho. Só a empresa que precisa acompanhar aqui o posicionamento da empresa, que naturalmente vê uma necessidade de alguma mudança, seja no nome, seja... Mas daí pensando, Luciano, quando a gente está falando de rebranding, não está pegando algo do zero, está pegando algo que tem lá a sua história de 5, 10, 20 anos, que normalmente essa história foi criada por alguém, né, que vai estar lá. Qual que é o seu maior desafio? Com as pessoas, não só com essa pessoa que criou a marca, seja o dono de uma empresa familiar, ou uma empresa menor, ou o dono de uma empresa grande que continua ali na frente, mas qual que é o seu maior desafio com o time de executivos, que hoje você estava até comentando, né? Antes a gente estava batendo papo, hoje é algo que é... Se levam. Exatamente, se levam, que vai participar de todas as decisões, de todas, né, das reuniões operacionais, né, de discussões, porque é onde a tomada de decisão é mais importante, né?
qual que é o seu maior desafio para mostrar para eles a necessidade, às vezes, de uma mudança de marca ou de um posicionamento que está indo para o caminho que não é o que eles desejam? Porque, às vezes, né, eles falam, não, eu quero atender o cliente assim. Só que você não está se posicionando assim. E eles acham que estão, né? Como que é esse desafio para você, para a GAD? Os desafios, vamos lá, essa é uma pergunta ótima, cara. Obrigado até. Sim, eles talvez eles possam ter uma ênfase um pouco diferente dependendo do perfil de empresa, tá? A gente tem dois mundos, né, empresariais. Tem empresas familiares no sentido de que tem um dono, claramente, né, e dá a batida do negócio, e tem empresas, enfim, pulverizadas, capital aberto, onde não tem essa figura do dono. O primeiro desafio é fazer com que eles entendam realmente o que vem a ser marca nesse contexto que a gente está falando e como isso pode ajudar a organização. Esse é o primeiro desafio, que eu diria que nem as áreas de marketing entendem, com raras exceções. O segundo desafio é o meu desafio, é o teu desafio, principalmente o desafio do CEO, é alinhar a visão. Esse é um desafio muito complexo. Por quê? Porque cada um tem uma visão diferente, mas principalmente porque o mundo corporativo, o mundo empresarial, ele se estrutura de uma maneira geralmente segmentada. Eu tenho a minha área, tu tem a tua área, tu tem a tua área, tu tem a tua área, certo? E quando eu preciso de assuntos que, de certa forma, eles são transversais, eu tenho uma enorme dificuldade de alinhamento, certo? Até porque isso mexe geralmente no poder que existe dentro da organização. Não é comum, não é incomum, muitas vezes, a gente fazer um trabalho que ele faz com que, eventualmente, uma unidade de negócio deixe de existir ou, né, faça uma arquitetura de marca que concentre coisas ou separe coisas e tal. Tu tem um pouco de perda de espaço, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que esse assunto é um assunto que toda organização, eu sempre digo assim, um bom trabalho de marca começa com a apropriação do tema pelo CEO. Mas, ao mesmo tempo que ele se apropria, alguém perde um pouquinho, entendeu? Então, grande dificuldade, eu diria que assim, é esse alinhamento sobre a visão da contribuição e sobre a visão do, de fato, compartilhar, né? Compartilhar no dia a dia, entendeu? Porque eu gosto de dizer assim, os melhores trabalhos são os trabalhos que têm prazo e curto. As melhores marcas que eu fiz no menor tempo possível. Conta isso. Porque o processo, quando tu tem um prazo para lançar alguma coisa, não, eu estou fazendo um trabalho agora de uma dessas bets, né? O mundo, afinal, virou bet, né? E fiz em 2 semanas, enfim, e tal, 3 semanas, que não é o padrão, mas porque eles tinham uma data para fechar, porque vão patrocinar um time, tem que entrar na camiseta e barará, 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 barará. Assim como eu fiz a marca da Claro, eu fiz em 1 semana, assim como a marca da B3 também, enfim, sei lá, prazo super curto e tal. Porque tem prazo e tem data. Quando ele entra naquela agenda de que eu tenho que avaliar, eu tenho que decidir, eu preciso mais tempo para não sei o quê, ou seja, existe uma procrastinação muito grande nesse processo, porque ele gera um desconforto na organização, muda, não muda. Pô, mas isso aqui, medo da tomada isso aqui de tem que mudar, mas vai tomar meu trabalho, eu já tenho um monte de coisa e preciso sair às 6 horas todo dia, entendeu? Vai mudar minha agenda. E quando muda a agenda de todo mundo, tem um desconforto, entendeu? Então, quando tu tem uma coisa que tem o prazo, vai ter que fazer. Tem que fazer. A decisão tem que ser tomada. E aí eu acho que tu tem uma energia melhor no trabalho, tu tem uma potência melhor no trabalho. Tira da frente, sabe? Deixa pra lá, vamos aqui que tem que entregar e tal. Mas esses são os principais desafios, né? Eu sempre digo assim, é esse alinhamento. Eu gosto de dizer para meus clientes o seguinte, eu dei uma frase o seguinte, né? Pô, mas tudo isso da proposta, eu digo, olha, nosso trabalho é caro porque eu gasto 5% para criar e 95% para aprovar. Né? Esses dias me perguntaram, a inteligência artificial vai substituir o trabalho? Eu digo, não, vai substituir talvez os 5%. Quero ver alguém aprovar. Quero ver pegar aquele negócio lá e aprovar, entendeu? E fazer acontecer, né? Porque tem que executar além de tudo. Exatamente, é isso aí. Não, e tem o apoio, e aí eu sou suspeito aqui, né? Porque a gente fez um trabalho longo, né? No nosso caso era longo, tinha acho que um desafio diferente, mas também foi um trabalho longo e tranquilo, ao meu ver. Foi bem objetivo. Exato, mas aí o suporte
seu e de todo o time da GAD foi espetacular. Na implantação, né? Na implementação de toda a mudança. A gente estava falando de um time super curto, né? Com poucas pessoas. Então, o tempo que a gente conseguiu também fazer a execução depois da implementação, se não fosse o time de vocês, sem puxar o saco aqui, mas realmente não teríamos feito com tanta excelência. E esse acho que é um outro ponto, né? A gente viveu essa experiência junto, né? Quer dizer, o GAD também, ao longo dessa jornada toda aí, né? Que eu fui me dando conta que o principal desafio não é pensar o posicionamento, desenvolver o name, criar linguagem, identidade, fazer o book. Isso é o mais fácil. O difícil é implementar. Como qualquer coisa, eu digo, ninguém é criticado pela estratégia, só pela execução, entendeu? Porque, no fundo, todo mundo morre na execução, ninguém morre na estratégia. Né? Então, o desafio está na implementação. Então, por isso que no GAD, né, a gente se estruturou hoje para dar esse suporte e estar junto com clientes na implementação e depois, inclusive, ficar na gestão, né, em clientes e agendas que têm mais demanda, que são mais complexos, porque muitas vezes, né, ou grande maioria dos clientes, talvez a gente tenha criado isso, acho que o trabalho termina quando a gente entrega um book. Eu digo, cara, nada, né? É aqui que começa o trabalho. E a implementação, ela é um grande desafio. Mas é esse processo que a gente rodou junto, né, de construir toda a fase 1, né, das definições estratégicas de identidade e linguagem, em conjunto com o time de líderes, como foi com vocês, facilita muito a implementação, né? Porque toda a liderança está alinhada, né, cara? Exatamente. Entendeu? Então, acho que esse é um dos facilitadores, além da nossa capacidade de apoiar e engajar e capacitar também a organização para isso, né? Esse talvez seja lembrando agora, acho que talvez seja o terceiro ponto, assim, entender que a construção começa ali, no dia que eu viro a marca, e não termina, entendeu? Exatamente. Parece que terminou, aí, agora beleza, estamos com a marca nova. E faz o quê? Né? Exatamente. Tem que pintar escritório, começa do básico, tem que pintar escritório, mudar móvel muitas vezes. A cultura, capacitar pessoas, alinhar pessoas com a nova proposta de valor da marca, tudo isso, né? Tudo isso. Show. E, ó, aproveitando essa deixa, né, dessa implementação, e aí eu vou com a minha próxima aqui. Como manter essa consistência, né? Então, vamos lá, mostramos o posicionamento. Eu ia até semi-responder aqui, mas eu vou deixar para você, porque criamos o posicionamento ou entendemos o posicionamento, vou corrigir, entendemos o posicionamento que a empresa quer, né? Que isso você nos ajudou, você com todo o seu time nos ajudou a construir e nos fazer enxergar, né? O que a gente queria. E aí você foi ajudando a gente estruturar e criar lá, botar um tijolinho depois do outro. Legal, construímos lá o predinho, entendemos o que a gente quer. Só que o nosso posicionamento não está pronto. Agora eu preciso executar. E não é em um mês. Né? Não, alguns anos. Exato. E não é em uma área. É o que você falou. Eu vou desde a área do atendimento ao cliente, óbvio, mas tem a venda lá, falando de mercado imobiliário, né? Tem um corretor que não trabalha para a minha empresa, que precisa vestir minha cultura também, precisa ter meu posicionamento. Como que a gente consegue ter essa consistência na marca para continuidade? Qual que é a sua principal dica nesse sentido? Todo o desafio hoje dos negócios, né, em termos de gestão, ele está ligado a pessoas, né? Para não entrar aí em questões de funding e tal, mas está ligado a pessoas e, portanto, está ligado ao tema de cultura, né? Então, acho que assim, e por isso que os profissionais da área de cultura, de RH, estarem junto dos processos de branding é cada vez mais importantes, né? E é até engraçado, agora a gente estava falando, eu estava me lembrando, geralmente quando a gente, nesses processos nossos que a gente viveu junto, né, apresenta nos workshops as propostas de marca, geralmente o RH ele tem uma aderência maior e gosta mais do trabalho e mais uma facilidade de entender que o resto da organização. Porque ele tem uma sensibilidade maior, está mais um pouco conectado às pessoas, né? Geralmente o cara comercial está lá na venda, né? O CEO está não sei aonde, o cara de operações está com outra preocupação e o cara de RH ele tem essa sensibilidade mais fina, né? Então acho que o primeiro ponto, assim, eu sempre gosto de dizer, né, que o tema de construção de marca se dá, eu falava que era em 2 Cs, depois da pandemia eu incluí o terceiro, coerência, que é essa coisa de
Manter. Uma vez eu ouvi de um amigo que dizia o seguinte: isso aqui é mais ou menos como criança. Lembra quando teus filhos eram pequenos? Por que eles sempre queriam ver o mesmo filmezinho na TV da Disney, né? É porque aquilo já é um determinado conforto para eles, né? Então, assim, a coerência, né? Ou seja, a repetição, né? E o cuidado em manter aquele processo. A consistência, né? Que é basicamente um olhar de mais qualidade, né? Ao longo do tempo, né? E a consciência, que é o terceiro C aí que eu incluí nisso, né? Quando a gente passa necessariamente a entender que o nosso olhar deve ser além, né, dos nossos clientes, e ele passa a ser olhado para todas as comunidades, sejam colaboradores, sociedade, mundo e tal, né? Então, acho que esses 3 pontos são importantes, mas a gente de outro lado, que a gente precisa coerência, consistência e consciência. De outro lado, né, Caio, a gente tem uma pressão absurda por resultados, não é curto prazo, é imediatos, né? E aí, seja todas as demandas que vêm hoje do nosso mundo digital, redes sociais e por aí, e ao mesmo tempo também de investidores ou acionistas, né, em termos de resultado, né? Então, é muito difícil, entende? É muito difícil, eu digo, é muito difícil tu pensar em construção de marca tendo que entregar resultado trimestral. Você precisando entregar resultado e alguém discutindo, era eu, por exemplo, o Wix está escrito errado, está com um I maior, está com... eu quero vender, para com... Não, mas... Então, é muito difícil. Precisa ser muita maturidade, precisa uma liderança muito forte, conseguir segurar isso lá na ponta e tal, né? Que consiga levar todo o conselho, essa visão, tal. Por isso que, geralmente, as marcas que surgem de maneira mais disruptiva, elas estão pautadas por um líder, por um dono, por um fundador que vai lá e diz, fazer acontecer. Vou fazer, não importa, entendeu? É nisso que eu acredito. E faz, né? Queima lá várias fases e quebra algumas regras e consegue fazer. Ou no outro extremo, organizações que já têm uma maturidade, né? Organizacional, legal, empresarial, certo? Como os grandes Blockbuster, Coca-Cola da vida e tal, blá, 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 que entendem o valor desse processo todo, né? Então, eu digo, o desafio é isso, né? É tu conseguir gerar essa consistência e coerência e, portanto, precisa começar pelas pessoas, alinhar as pessoas com a proposta, com o teu posicionamento. Se tu tem um posicionamento focado em alguns temas e aquelas pessoas, por perfil, por valor, não se alinham com aqueles temas, ele não pode estar trabalhando para essa marca. Simplesmente assim, né? Então começa com pessoas, e eu acho que o alinhamento da visão com toda a liderança diante dessa dicotomia que a gente tem hoje no dia a dia, né? Construir valor de longo prazo, olhando só para o curto prazo. É um desafio, não é? E você falou, né, da consistência, dos 3 Cs aí, gostei. E realmente é difícil, né? A gente tá falando o processo, a gente fez a mudança da marca em agosto de 22, né? Então estamos indo para 2 anos já. E realmente é difícil. Eu vejo, eu mesmo me cobro, porque eu sou, a turma brinca lá que eu sou o chato do... Eu vou até falar antes, o porquê que também você me ajudou muito nisso, né? Porque quando a gente criou, você participou, seu time participaram de diversas reuniões com os nossos stakeholders, né? Então, com o fornecedor, para contar, essa é a nova marca, é assim, o que ela conta, que história que ela é. Para o nosso time todo, você fez a apresentação, né, do time interno inteiro. Sim. Falamos com clientes também. Isso já ajuda, né? Sim, mas mais massa crítica. Porque muda fornecedor, muda. E aí eu pego um fornecedor novo, chega uma apresentação lá, o Wix escrito errado, escrito em branco. Eu interrompi ao meio da reunião, falo, gente, só altera aí, por favor, que não tá legal, não, tá errada a marca. É que as pessoas, né? Desculpe te interromper, as pessoas às vezes, né? Enfim, eu gero um incômodo tremendo, né? Mas por que eventualmente, quando eu vejo uma coisa que a gente desenvolveu, que a gente criou, que a gente definiu a estratégia ou a proposta de valor, e quando eu vejo uma coisa não aplicada direito, por que ela me incomoda tanto, né? Porque eu sei da história e eu sei o que a gente quer com aquilo.
Então, quando tu não sabe o que tu quer ou tu não entende a narrativa, qualquer quadro que tu olha, posso olhar para analisa e dizer, bullshit. Se alguém te contar a história dela, tu vai olhar para aquilo e vai atribuir outro valor. Então, o problema é que as empresas não dão profundidade, não dão conhecimento por acharem que isso é bobagem. É isso. E isso faz falta no final. E aí, cara, então assim, se eu não entendo o valor que isso tem, entendeu? Se eu chegar aqui e dizer, pô, essa xícara maravilhosa, isso aqui foi feito por uma pessoa que era assim assado, tinha ideia, daí presenteou para o outro, isso aqui tem um valor simbólico e tal. Isso aqui tem um valor simbólico enorme, né? Tem um valor simbólico enorme. Se a pessoa ouvir tudo isso, ela vai ter um outro cuidado com isso. Não vai ser mais uma xícara. Entendeu? Tem um outro cuidado. Então, de certa forma, é isso que a gente tem que fazer no dia a dia, de uma forma diferente e atrativa, né? Para que as pessoas realmente olhem para aquilo e dizem, putz, realmente, né? Isso aqui tem um valor excepcional e eu preciso cuidar, eu preciso dar um olhar, um tratamento diferente nisso. Né? Legal. A gente está falando aqui, eu pensei, acabamos não citando, mas eu acho que é legal citar, até para quem tem curiosidade, eu estou pensando... Antes de tudo, eu ia falar uma coisa, eu brinco com os meus amigos, né? Eu tô com 48 anos. E aí eu brinco com os meus amigos, todo mundo tem problema na vida. Eu não vou falar. Pô, você tem 47 no máximo. Me dera. Eu brinco com os meus amigos que eu falo, tem vários que, não, terapia, não precisa fazer terapia. Eu falo, por mim, todo mundo tem que passar por uma terapia. Faz um bem e acho importante. E eu brinco, pensando no mundo corporativo, eu acho que todas as empresas têm que fazer um trabalho de brand. Todas. Sim. E talvez ter uma constância. Você pode me falar melhor ou não. De cada 5 anos, 3 anos, fazer fez o trabalho com a Gad, vem cá, vamos dar uma revisão, sabe? Check-up? Sim. Fazer um check-up, tem que fazer. E aí, só pensando nisso, para a gente dar mais vista aí do processo da construção desse trabalho, a estruturação. Porque parece que a gente fez um trabalho, né, que você fala, quando fala de fizemos um trabalho para Claro lá de uma semana. Parece que é um negocinho simples. Eu vou lá e vou escrever Claro com... Não. O trabalho que a gente fez... Eu tenho que cuidar quando eu falo isso, é verdade. Quantidade de pesquisa que vocês fizeram com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. Nós tínhamos problema com os clientes, com o time interno, com o conselho todo da companhia. Tenta dar uma estruturada para dar a dimensão desse trabalho e como que chega no X aqui ou no posicionamento novo. Vou te dar. Só quero pegar o ponto da terapia, né? Eu faço terapia há muito tempo. Aliás, hoje eu tenho, vou review. Vou estar presente hoje. E é engraçado. Eu tenho um irmão que é cirurgião plástico, né? E eu gosto de dizer que a gente faz a mesma coisa, só que ele cuida da imagem da PF, eu cuido da PJ, né? Mas não exatamente a mesma coisa, porque eu acho que, na verdade, meu trabalho, além de ser um cirurgião plástico, é ser um terapeuta também, porque, no fundo, é isso que a gente faz também, né? E aí, pegando esse gancho, para falar um pouco do processo. A gente tem uma metodologia, né, que a gente rodou com vocês, que é essa metodologia aí de trabalhar a marca, de dar uma consultoria de marca num processo em conjunto com a liderança da empresa, que mais ou menos os nossos processos, nossos projetos são de 3 a 6 meses e, basicamente, eles têm 4 a 5 fases, né? Então, todo projeto começa com uma etapa profunda de diagnóstico, né? De entender, primeiro, esta organização, qual é a cultura, qual que é a estratégia, qual que é a visão, qual que é a missão, né? Entender o histórico dessa organização, por onde foi, por onde passou, como é que chegou até aqui, o que ela quer chegar. Entender os seus stakeholders, então, acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e, eventualmente, consumidores. Então, aí a gente faz pesquisas de imagem de marca para ver como é que esses stakeholders olham para a organização. Entender o mercado, quem são os seus competidores, né, como estão posicionados, enfim, e tudo isso a partir de uma série de tipos de pesquisa, investigação, entrevistas, pesquisas quase, pesquisas quantis, pesquisa etnográfica, né, grupos com clientes. E um último olhar, geralmente, sobre tendências e benchmark, quando a gente olha também tendências e benchmarks de outros setores, né, ou de comportamento de consumidor,
ou de um olhar cruzado em categorias, né, que sofreram situações semelhantes que a gente tem. Então, esse é um primeiro olhar sobre o diagnóstico, né? Isso é muito importante, né, Caio, esse primeiro olhar, porque geralmente quando chega numa empresa e a gente bota essa liderança, 8 a 10 pessoas nesses workshops, né, que abrem e fecham cada fase, o que a gente percebe? Que cada um olha esses temas de uma maneira diferente. A própria organização não tem um alinhamento na visão sobre ela mesma, é aquela história, como eu me vejo, como os outros me veem, né? Então, eles não se enxergam. Então, a gente faz um primeiro trabalho de alinhar a visão. Depois de ter todos esses insumos, né, a gente, obviamente, sai dali com um conjunto de aprendizados e começa a trabalhar a partir disso, que a gente chama, né, gerar alguns insights que podem nos dar quais são os caminhos de posicionamento. E aqui eu acho que tem um ponto importante. Tu é um cara de marketing, está anos no mercado, eu sempre gosto de dizer, né, que no passado, quando as empresas pensavam em posicionamento, elas basicamente olhavam para o mercado. E era assim que funcionava, geralmente junto com as agências. Olha, vamos fazer uma pesquisa de mercado, A está se posicionando assim, B assim, C assim, D assim. Como é que nós vamos posicionar? Do jeito que nenhum está se posicionando. Aqui tem um buraco, vamos para cá. Legal, legal, vamos para cá. Bababá, liava a campanha, tocava para o ar e internamente, by the way, ficava como estava. Daqui 2, 3 anos, vamos se reposicionar. A gente já tem que reposicionar, fazer uma nova campanha. Olha como é que está o mercado. Girou tudo. Agora, esse aqui está aqui, esse aqui está aqui, eu vou para lá. Ao final de alguns anos, o que a gente tinha disso aí? Não tinha nada, tinha uma esquizofrenia. Tinha esquizofrenia, porque ele se posiciona sempre em relação aos outros e não em relação a si mesmo. Acho que essa foi uma mudança importante, de colocar esse olhar para o consumidor no mercado como um ponto e não como o ponto. Certo? Então, olha a partir de mim, do que eu sou, porque não adianta eu olhar para mim e dizer, olha, agora eu quero ser um cara assim, assim, assado. Cara, não vai ter como eu ser isso, tá entendendo? Eu posso até fazer uma cirurgia plástica e tentar entregar uma outra expressão de visual, mas o meu discurso, o meu tom de voz, os meus valores, as minhas crenças, como é que eu vou girar isso tudo? Então, isso é muito importante, né? A gente faz uns debates, a pergunta é, onde é que vocês querem ir? Ah, queremos ir para lá. Tá bom, mas vocês acham que vocês vão conseguir entregar isso, né, a partir do que a gente tem instalado? Então, acho que o segundo ponto é esse, né? Quer dizer, como eu me coloco a partir do que eu sou, das evoluções que eu me permito realizar e fazer, né, o desafio que eu assumo, acreditando que o mercado vai para lá, que lá tem um diferencial. Então, isso é a construção da proposta de valor e do posicionamento. E a partir disso definido, foi a experiência que a gente teve, eu tenho que adequar a minha expressão de identidade, seja meu nome, seja a minha expressão visual, logo, ou a minha linguagem, sem mexer em naming, sem mexer em logo. Né? Eu já fiz trabalho onde eu sugeri que voltasse ao logo antigo, trabalhos que não mexessem em logo. Né? Os clientes acham sempre que a gente chega lá para mexer. Eu sempre digo, olha, eu já fiz mais de 1.000, 1.500, sei lá, 2.000 marcas. Eu não quero fazer mais uma, entendeu? Eu quero te ajudar na construção do teu valor a partir da tua marca. Né? E aí vem a fase 3, que geralmente é a fase de identidade, depois linguagem, desdobramento disso, né? Tom de voz, linguagem verbal, fotográfica, pictória, identidade sonora, né? Olfativa e todos os temas, e depois tema de documentação, book, né, plataforma de gestão de marca digital. Às vezes tem trabalho que tem a parte de arquitetura de marca, que é organizar todo o portfólio de marcas da empresa, nomenclatura e tal. Mas geralmente o projeto envolve essas 4 ou 5 fases, né? E aí a gente vai rodando sempre nesses workshops com o cliente para abrir e fechar cada fase, ou seja, vai validando junto. Eu sempre gosto de dizer para o cliente, cara, tá aqui os caminhos que nós acreditamos possível. Para este tem esse trade-off, para este tem esse trade-off, para este tem esse trade-off. Qual que tu acha que é mais potente? Este. Qual que tu acha que tu tem capacidade de entregar? Esse também, bom, perfeito, então vamos por esse, entendeu? Tem isso, né? Se a empresa a cultura está indo para outro caminho, não adianta querer entregar tudo rosa, né? Hoje eu estou de laranja aqui. Laranja, se está todo mundo vestido de rosa, não tem como. As cores são bons. As cores são boas analogias para essas discussões, porque elas acabam representando isso, o grau de mudança que eu quero estabelecer, né, sobre a própria organização, né, e eu acho que é sempre esse o tema que acaba, no final do dia, sendo um grande desafio, né, cara, de fato eu quero verdadeiramente ir, entendeu? Né? E aí eu acho que se a organização está alinhada, eu acho que tudo é possível,
né? Desde que a organização consiga construir um alinhamento, a visão. Eu acho que o nosso trabalho é exatamente isso, entendeu? Desafiar, estressar o cliente, né? Na hora desse debate, né? Eu sempre digo assim, cara, aqui vamos pensar como rico, como louco, como inovador, que não vai custar mais nada. Depois, na hora de executar, né? Aí a gente vai se desdobrar nisso, mas naquele momento, né, acho que por isso que tu falou que toda organização deve passar por isso, né, por essa reflexão. Importante essa terapia. É isso aí. É isso aí. Legal, legal. Bom, você fez trabalho para a gente, né, mercado imobiliário. Eu sei que fez para outras empresas aí. Me fala, é um desafio diferente? E aí eu vou te falar o porquê da minha pergunta. As outras empresas que eu participei não eram do mercado imobiliário. Minto. Uma era do mercado imobiliário também, que eu participei de uma mudança de marca, de um trabalho de rebranding, na verdade. Mas no mercado imobiliário em si, desde que eu entrei, eu vim de telecom, né? Eu vim de 10 anos de telecom. E aí eu nunca tinha visto, pelo menos no início lá, um trabalho... As empresas não divulgavam marca, não faziam campanhas em cima de marca, não fazia... Não, imobiliário. No imobiliário. Certo. Com raríssimas exceções, mas lá atrás, 2010, 2008, sim. Não tinha. Você via campanhas de um produto. E muitas vezes o consumidor nem sabia quem era aquela empresa por trás do produto, não sabia o nome da empresa. Perfeito. Né? Tanto que a gente está falando aí, a Lopes, que é uma imobiliária de anos, por muitas vezes foi o maior share of mind de incorporadora. Claro. É uma imobiliária. Sim. Mas por quê? Era o nome dele que estava lá na placa, no outdoor, né, etc. E aí, às vezes eu falo isso e tem pessoas que falam, não, mas está viajando. Eu falo que mercado imobiliário é commodity. Porque você está vendendo um apartamento aqui na esquina. Se tiver outro na esquina, primeiro, não dá para você se diferenciar. Um tem uma piscina de 10 metros e o outro tem de 11. Tudo bem, não é a diferença. Um tem um salão de festa a mais que o outro. Ainda assim, não é a diferença. E não dá para você inventar muita coisa, porque tem custo. Né? Então, óbvio que tem o produto mais legal, tem o produto menos, tem um terreno maior que cabe mais coisa, tem um terreno menor que cabe menos coisa, e por aí vai. Então, a partir do momento que você tem esse desafio, como que você se diferencia? Ou é preço, mas preço não é sustentável, né? Agora, a gente está vendo aqui, estamos em 2024, a gente já está vendo empresas com marcas muito bem construídas, consolidadas, que nem trabalharam tanto marca lá no passado, e eu trabalhei numa dessas empresas, então posso dizer aqui, mas hoje trabalham bem e que hoje cobram por essa marca. Olhando para o mercado imobiliário, os trabalhos que você fez, você acha que é um desafio diferente ou não? É o mesmo desafio de qualquer outro mercado, só que, obviamente, adaptando ao mercado imobiliário em si? Não, eu acho que sim, ele é diferente, né? Acho que todo segmento tem a sua natureza e a sua peculiaridade. O mercado imobiliário tem uma peculiaridade muito grande, né? Porque ele é muito pautado por esta questão de como se configura o produto, entendeu? Né? Então a oferta fica muito em cima do produto, né? E o produto a gente sabe que é pautado pela localização, né? É pautado também aí pelas questões de capacidade de investimento ou não, ou condição de investir que o cliente tem e tal, né? E por ser muito pautado com essa questão do produto, a estratégia sempre foi buscar a diferenciação no produto, né? E dar pouco destaque, digamos assim, da marca que está por trás desse processo. Também porque tal da marca que está por trás é isso, entendeu? É um pouco confuso esse processo. Tem um cara que incorpora, o cara que constrói, o cara que comercializa, né? E esses três têm um papel X ali, né? E aí fica também todo um negócio um pouquinho complicado, né? E também por essa visão dos próprios líderes do segmento, ou dos próprios empreendedores, enfim, tal, dos caras que estão à frente dessas empresas, de acharem que a decisão está alocada no produto. É a localização, é a condição de preço que eu consigo, né? Ali não tem ninguém naquela rua, então tal. Por acreditarem nisso, de acreditarem pouco na questão do tema marca, tá entendendo? E aí a gente discutiu isso, e todos os projetos que a gente fez nessa área sempre tem essa discussão, né? Bom, mas se eu mudar para produto tal, mas aí às vezes é melhor deixar menos a minha marca, às vezes, né, se eu quero ter mais liberdade para flutuar no segmento de atuação. Então sempre tem alguns fatores. Mas é isso, é a natureza. Eu acho que isso
vem mudando, como tu disse, acho que algumas empresas vêm mostrando esse caminho, né? A gente tem um outro fator também, né, cara? Esse segmento é um segmento que ele é muito driveado pelas condições macroeconômicas e um pouco também, né, pela certa instabilidade das próprias empresas que eventualmente sofrem disso, né, em função do mercado, né? Então ele tem um quê, às vezes, de uma certa insegurança, né? Às vezes tem um quê ligado muito a essa questão macroeconômica, né? Que também gera uma certa confusão, assim, né? Ele está muito atrelado. Se pegar outros segmentos, ele não tão evidente, tão atrelado a esse processo todo, né? Mas eu acho que sim, ele vem mudando, porque eu acho que as condições de diferenciação, né? Se a gente falava que lá na década de 90, né, essa questão da comodização do produto aconteceu muito forte. Essa do produto e serviço, que de certa forma é um pouco o caminho que a incorporação vem acontecendo, ele também tende a se comoditizar um pouquinho mais, né? Então eu acho que assim, a presença de uma marca forte, né, que seja capaz não só de entregar o produto, mas também te dar um padrão de serviço, e é um pouco do caminho, né, que a gente optou aqui, né, ou fundamentalmente na X, eu acho que vai ser o diferencial. E nesse pressuposto, acho que a marca da incorporadora, ou de quem suporta, né, e quem vai estar à frente de tudo isso, passa a ser cada vez mais importante. Legal, show. Aí eu preciso trazer, né, fazer a propaganda aqui de casa, né, também, porque o trabalho de posicionamento que você fez com a gente lá foi justamente esse direcionamento, né, o posicionamento da experiência do cliente, tanto que dali saiu o Lita, que vocês também criaram a marca, né, para a gente, fizeram todo o trabalho de posicionamento e criação dessa marca nova, que é o aplicativo da X hoje, da Lita, mas a gente está levando o aplicativo para o mercado imobiliário, para as outras incorporadoras, porque é algo que agrega muito. O cliente, a partir daquele momento, a gente conseguiu se aproximar do cliente, não só no momento da venda e no momento da entrega, né? Porque o relacionamento no meio do caminho era só financeiro. Isso. Era envia boleto e liga para ele se ele não pagou. Né? Hoje não. Então, hoje a gente tem contato, faz evento no stand ou na obra para mostrar como está a obra, o cliente está mais próximo, manda imagem da evolução da obra, muda mesmo. Então, esse caminho de construção é um diferencial, né? E é necessário. Não tem como, se não trabalhar isso, vai estar fora do mercado. É isso aí. Vai estar fora do mercado. Exatamente isso. Cara, obrigado demais. Já passou? Porra, vou te falar, viu? Não, quem quiser contratar, ou pelo menos consultar aí, né, a GAD, falar com o Luciano, como que te procura? Bom, pode entrar no nosso site, www.gad.com.br, ou então nos seguir aí no Instagram ou no LinkedIn. Instagram é GAD Consultoria, no LinkedIn é GAD, né? Então, através das redes sociais, vocês conseguem nos achar, ou bota lá GAD, Consultoria de Marca, no Google. A gente vai colocar também no nosso YouTube ali, a gente coloca. Mas é isso, assim, a gente tem o maior prazer, né? Enfim, somos apaixonados por isso que a gente faz, então, assim, conversar sobre marca, para mim, sempre é um prazer enorme, um privilégio. Te agradeço mais uma vez. A gente está conversando aqui. Eu que agradeço. Vamos marcar outras para trazer o mesmo tema com outros assuntos. Sempre tem. Obrigado demais, viu? Obrigado por ter vindo, obrigado pelo tempo. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. É um tema que eu sou apaixonado e esse cara fez eu me apaixonar mais ainda por todo o trabalho que a gente fez. Espero que vocês gostem. Quem tiver curiosidade, entra lá no site da GAD, olha no Instagram, eles estão sempre postando conteúdos bacanas também. E vale uma consultinha, viu? Vale um bate-papo aí para ver se vale a pena esse trabalho. Como terapia, todo mundo precisa fazer. Eu acho que vale muito a pena. Valeu, obrigado e até o próximo episódio.